Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmeceriando. Sejam muito bem-vindos. Beleza, lá vamos nós, Halloween! E para comemorar essa data eu trouxe o clássico do gênero de terror, que estabeleceu vários clichês que a gente conhece. Eu vou narrar todos aqui ao longo do vídeo. Estabeleceu um grande vilão, uma grande franquia que tem problemas, um filme que muitos amam, muito cultuado, que para mim é um excelente trabalho de tensão e suspense, além da direção e trilha sonora marcante. Por muito tempo, a produção independente mais rentável da história do cinema. O icônico personagem Michael Myers, que acabou de ganhar mais um filme aí recentemente. Estou falando de Halloween, A Noite do Terror, de 1978, clássico absoluto do gênero slasher, pavimentou muito filme aí que a gente conhece. Muitos vilões e serial killers viriam a partir de Michael Myers, a personificação do mal. Curiosidades, bastidores, gravação, as tretas que tiveram e a direção marcante de John Carpenter, que na época tinha 30 anos e estava em seu terceiro filme. Um budget bem limitado e toda a dificuldade de gravação, e olha que dificuldade, hein? Após a vinheta eu conto, não sai daí. Halloween, A Noite do Terror, 1978. A direção é do John Carpenter. Ele escreveu parte do roteiro junto com a Deborah Hill, que na época era sua então namorada, e também uma das produtoras do filme. Ambos tiveram total liberdade com o filme. Ele cuidou mais das falas masculinas para estabelecer o Michael Myers, as falas do Dr. Loomis, e a Deborah Hill das mulheres. Como ela trabalhou com babá na adolescência, usou muito do que ela conversava com as amigas aqui. E o Carpenter se inspirou em filmes do Alfred Hitchcock. E também ele era um grande fã do filme Black Christmas, de 1974. O objetivo dos roteiristas era construir como se fosse uma peça de teatro, com um susto atrás do outro. Por volta de 1977, o Carpenter escreveu um filme chamado Mildeton, que era sobre um grupo de cientistas que exploravam uma usina nuclear, quando uma noite todos os trabalhadores desapareceriam. Aí mais tarde, no roteiro, era revelado que eles foram mortos por um psicopata. E a maior parte desse roteiro era esse assassino perseguindo todas as pessoas com um lança-chamas ou uma serra circular. No final, 2 pessoas sobreviveriam, a usina explodiria e a radiação prejudicaria a Califórnia. Halloween teve um orçamento de 300 mil, muito pouco para a época. A bilheteria foi de 47 milhões nos Estados Unidos. Ele foi filmado em 20 dias durante a primavera de 1978. Mas o Halloween nos Estados Unidos é durante o outono. Então a produção teve que ser criativa para compor ali uma primavera. A gente vê que as árvores estão muito verdes, algumas floridas. Eles espalharam folhas secas pelo chão e depois cataram todas para poder aproveitar em outras cenas. No roteiro original de Halloween, escrito pelo Carpenter e pela Deborah Hill, eles chamariam de The Babysitter's Murders, o assassino das babás. E também o filme traria o terror durante alguns dias, e não durante uma noite, o que viria a ser continuado na sequência, Halloween 2, de 1981. Tinha um monte de gente inexperiente. Tudo começou com um homem chamado Irwin Yabans, que era um produtor cinematográfico. Ele passou a ser produtor por conta de um incentivo da esposa, porque ele trabalhava carregando caminhões nos estúdios da Warner. O Tommy Lee Wallace, ele já conhecia o John também. Eles formaram uma banda juntos, ao lado do Nick Castle, que é o homem por trás da máscara do Michael Myers. O primeiro filme do John Carpenter foi Dark Star. O Irwin assistiu ao filme O Assalto à 13ª DP, também dirigido pelo John. Ele gostou do filme e distribuiu. Esse filme ele não fez muito sucesso na época. Só que aí um homem chamado Michael Myers ligou para o Irwin e decidiu exibi-lo num festival lá em Londres, e esse filme ganhou. Passou um tempo e o Irwin queria criar algum novo trabalho, mas que fosse revolucionário. E aí a ideia era um filme de terror envolvendo uma babá, que era perseguida. Embora o Irwin negue que o título original era O Assassino das Babás, o Carpenter não queria fazer filme de terror lá nos anos 70, naquele estilo que a gente estava vendo ali, que eram lançados O Exorcista, O Bebê de Rosemary, A Profecia. O Irwin não queria filmes que jogassem o
sangue na tela o tempo todo. Depois de muita conversa, o John Carpenter aceitou, com a condição da sua namorada Deborah Hill entrar como produtora. Ele exigiu $10 mil, o que é muito para um diretor que está apenas realizando o seu terceiro filme. Ele também queria o seu nome no título. O Irwin concordou, ele só falou assim, ó, não ultrapassa os $300 mil. Quem bancou esses $300 mil foi um sócio e cineasta do Irwin, chamado Mustafa Akkad. Ele também de início não queria investir num filme de terror. Na época ele estava produzindo um grande filme, estrelado pelo Laurence Olivier. Quando o filme se tornou um sucesso, aí sim o Akkad viu ali uma chance de lucrar. E aí ele passou a facilitar todas as sequências de Halloween. Sua morte ocorreu em 2005. O sucesso do Halloween foi boca a boca, tá? Como não tinha um grande estúdio por trás, quem ia ver o filme gostava e ia contando que o filme era bom. Com o tempo ele foi se tornando o clássico do terror. Na trama, Michael Myers é um psicopata que está em uma instituição há 15 anos, desde quando matou sua irmã, quando era criança. Porém, ele foge e retorna para sua cidade natal, com o desejo de terminar o que ele iniciou lá atrás. A vítima escolhida é a jovem Laurie Strode. Cabe a ela agora uma maneira de escapar do Stalker, do psicopata Michael Myers, a maldade humana. Por trás dele, em perseguição, está o seu doutor, o Dr. Loomis, que não vai deixar ele fazer o que planeja. Antes de começar a falar do filme, as melhores cenas, curiosidades, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você gosta ou não de Halloween, qual a sua cena preferida, qual a sua história com o filme, quando você assistiu. Você não gosta também? Por quê? Você é fã do Michael Myers? Qual o serial killer que você mais gosta? Se estiver gostando do vídeo, já dá uma curtidinha que também me ajuda. E é isso, vamos embora pro filme. Estamos em Haddonfield, Illinois, 1968. Noite de Halloween. Essa sequência de introdução é muito marcante. Deu um trabalhão para fazer, a produção teve muito problema. Então a câmera passeia pela casa do Michael Myers, temos o ponto de vista dele, acompanhando ali o namorado, subindo para fazer coisas com a irmã dele. Até então não sabemos que é uma criança. Só as câmeras eles gastaram 70 mil, porque já eram câmeras inovadoras, que eles poderiam movimentar para fazer os planos de sequência. Vemos o ponto de vista do assassino, ele pega a máscara, tem poucos cortes nessa cena, foi preciso fazer por causa do tempo de gravação. E o Carpenter já demonstra habilidades para construir tensão. Aí o Michael mata a irmã, aí fica essa cena aí dos pais dele parados olhando para ele, aí a câmera vai subindo. Essa foi a última cena a ser gravada, demorou 2 dias. Esse efeito sonoro da faca esfaqueando a moça é uma faca esfaqueando uma melancia. A atriz e modelo da Playboy na época, Sandy Johnson, que fez a Judith Myers, ela não teve uma experiência muito boa não. Por quê? Jogaram sangue no peito dela, né, a produção, e o negócio grudou muito e esfregavam com força, machucando a atriz. Ela disse que a única que foi bem gentil foi a Jamie Lee. O ator que faz o jovem Michael Myers, Will Sandin, se tornou policial em Los Angeles. Ele não teve interesse de continuar a carreira de ator. Quem cortou a abóbora dos créditos iniciais foi o próprio Tommy Lee Wallace. Aí, em 1978, conhecemos o Dr. Loomis, interpretado pelo Donald Pleasence. Ele explica quem é o Michael Myers, e nunca disse uma palavra. Ele passa a seguir o rastro do assassino, depois que ele foge da instituição. Vemos como que o criminoso conseguiu a roupa. Tem a pista lá no cemitério de que ele vai voltar para Haddonfield e terminar o que começou há 15 anos. A máscara que ele roubou numa loja. O doutor usa esse roteiro para nos dar essa noção de que esse vilão não tem nada, não gera nada na gente, empatia, nenhum tipo de sentimento, ele é vazio. E essa era mesmo a ideia do John Carpenter. Tanto que o Michael Myers é acreditado como The Shape, a forma. Não há nada assim que explique quem é essa pessoa, esse ser maligno. O Irwin era muito fã do Donald, porque já tinha acompanhado alguns filmes dele. Antes do ator, o produtor pensou no Christopher Lee, que recusou, assim como o ator Peter Cushing. O Donald chegou a tretar com o Carpenter em alguns momentos, dizendo que ele estava fazendo um papel ridículo. O ator filmou suas cenas em 5 dias. Aí o Michael Myers consegue fugir. Para garantir que o Michael Myers quebrasse ali a janela da caminhonete, eles colocaram uma chave inglesa presa ao antebraço do ator. Dá para ver ali quando ele quebra o vidro. Eles até tentaram pintar para disfarçar, mas acabou que saiu no vídeo. O Donald Pleasence havia tomado uns copinhos de vinho antes de gravar essa cena da fuga do
do manicômio. Aí o Carpenter tava com medo dele ficar bêbado e nos diálogos não falar coisa com coisa. Aí o Michael consegue dirigir o carro mesmo tendo ficado anos e anos no hospício. Não faz muito sentido. Tem uma explicação. Sempre o Dr. Loomis precisava transportá-lo para algum lugar, ele ficava olhando como que ele operava o veículo. Originalmente, o Loomis teria um diálogo com a esposa, mas o próprio Donald Pleasence falou, não, ele não tem que ter nada, ele é sozinho. Nem passado, nem amigos. Conhecemos a Laurie Strode, interpretada pela Jamie Lee Curtis, filha do Tony Curtis e da Janet Leigh, a musa de Alfred Hitchcock, de Psicose. Uma jovem babá que, após deixar uma chave na antiga casa dos Myers, é vista pelo psicopata e passa a ser perseguida. É a única razão para isso. O pai dela é corretor de imóveis. Isso que eu acho legal, ela foi escolhida aleatoriamente. Tem a cena lá da escola, que ele tá do outro lado da rua. No carro, ela o vê através da janela. Eu gosto. A Janet Leigh era muito desconhecida na época. Irwin não sabia da linhagem dela quando a contratou. E a atriz detesta filmes de terror. Das atrizes femininas, apenas a Jamie Lee Curtis era mais jovem. E na época das filmagens ela não se via como uma jovem reprimida. Ela achava que seria a espertinha ali do trio. E assim, ela não gostou muito da atuação não dela. Achou que seria demitida, mas aí o John Carpenter depois rasgou elogios para ela. Com certeza ela devia sentir aquele peso por ser filha da Janet Leigh, mas como era um filme independente, não ia ter aquela expectativa gigantesca, ela deve ter ficado mais tranquila. Segundo a Deborah Hill, o nome Laurie Strode era de uma antiga namorada do John Carpenter. A Annie Lockhart foi a primeira escolha do Carpenter para a personagem. E o Myers sempre é espreita, tem as cenas ali dele seguindo as meninas, o Loomis conversando com o xerife, e ali por trás dele passa o psicopata no carro. Essa figura dele que quando você olha pro lado ele aparece, depois some, o cara não fala, não corre, não tem emoção. Tem as amigas da Laurie, a Anya, interpretada pela Lance Loomis, que fez uma participação em Assalto à 13ª DP, e a Linda, interpretada pela PJ Soros, que havia feito Carrie a Estranha, olha só. A Nancy mais tarde se casou com Tommy Lee Wallace, depois eles se divorciaram. A Annie é a primeira vítima do Michael Myers no carro. Eu gosto muito das cenas que constroem essa tensão até o assassinato. Ela fica presa na lavanderia, fala ao telefone com o namorado, que por acaso é a voz do próprio John Carpenter, tá? E aí o Myers aparece ali atrás, a câmera passeia por ela, dá uma tensão. O Charlie Cephers fez o xerife Lee. Ele fica a maior parte do tempo com o Dr. Loomis, esperando o Michael Myers aparecer. Tem as crianças também, o Tom Doyle, interpretado por Brian Andrews. Ele tem medo do bicho papão, que algo vai pegá-lo, e ele compara o Michael Myers a realmente esse bicho papão, o Boogerman. Com certeza o Michael Myers é, né? A Lindsay, interpretada pela Kylie Richards. Inclusive, na TV, ela está assistindo O Enigma de Outro Mundo, mas é o filme de 1951. Mais tarde, o próprio John Carpenter dirigiria um remake do filme, 1982. Com certeza eu vou trazer esse filme aqui também. Como eu falei, o filme foi feito na primavera, mas o Halloween é no outono, então eles tiveram dificuldades ali em alguns momentos. Para conseguir, por exemplo, abóboras, eles usaram apenas 3. A cena em que uma se parte, quando o Tommy é derrubado pelos amiguinhos lá, teve que ser feita ali no momento, porque senão eles vão ficar sem abóbora. Mais tarde, a produção conseguiu abóboras verdes e pintaram de laranja. Todos os atores usavam as próprias roupas. Vamos falar do vilão. Quem faz é o Nick Castle, e mais 4 pessoas diferentes em algumas cenas, eu vou explicar. Originalmente, o Nick Castle estava apenas no set de filmagens para acompanhar tudo ali. Foi sugestão do próprio John Carpenter colocá-lo como psicopata. Basicamente, essa história do Michael Myers é inspirada numa situação que o John Carpenter passou. Ele estava na faculdade na época e visitou um hospital psiquiátrico. E lá ele encarou uma criança que o olhou com um olhar de maldade. E aí isso o aterrorizou. Antes da máscara que conhecemos, que era do Capitão Kirk da série Star Trek, eles tentaram outras formas. Eles consideraram até do Richard Nixon, do Spock e do Emmett Kelly. A máscara tem um sentido metafórico. O assassino pode ser qualquer um ou ninguém. A gente vê isso muito bem na cena da morte da Judith Myers. O Tommy Lee foi quem ficou encarregado de arrumar a máscara. Tinha a ideia de usar uma de palhaço, mas a do Capitão Kirk foi a que mais assustou o Carpenter e a Hill. Então ele fez algumas modificações, pintou e aí, voilá. Uma coisa que ficou clichê em
filmes slasher, sem querer querendo, é a questão do quem transa morre. Temos a Linda que vai transar com o namorado na casa, que a Lindsay está como babá, só que o Carpenter disse que isso não foi intencional. Acontece que quando a pessoa tá ali, no momento, após um ato sexual, ela tá meio vulnerável, cansada, e aí que o assassino aproveita pra cometer o crime, para pegar os desprevenidos. Tem a cena lá que o cara é morto com a facada e fica pendurado, e o Michael Myers só vira a cabeça assim. Você vê que ele não tem emoção nenhuma. E a moça é enforcada. Inclusive o Michael coloca até uma coisa parecendo um fantasma, e o óculos do namorado dela, olha só. Tem a cena que o Michael Myers estrangula um cachorro. Quem fez a cena ali foi o próprio treinador do animal. Ele apenas segurou o cachorro com os braços e foi soltando naturalmente, para parecer que ele morreu. Aí foi filmado em câmera lenta para parecer que o cachorro realmente estava morto. Outro clichê, a Final Girl, a garota que sobrevive. Porque assim, esse negócio dela ser virgem, pura, foi construído ao longo dos anos com os filmes que eram lançados. Aqui a Laurie fica de babá enquanto as amigas vão transar. Ela também é tímida, mas é muito estudiosa. A gente vê pelo quarto dela lá no começo do filme. Aí lá no final encontra os corpos dos amigos, outra coisa que também é bem clichêzona. Halloween praticamente estabeleceu o esqueleto de um filme slasher. John Carpenter ditou as regras para funcionar, o que foi copiado. Vamos falar da trilha sonora, que eu não podia deixar de mencionar. Ela foi composta pelo próprio diretor. Ele se inspirou no exercício 5x2, que foi seu pai que o fez praticar. Ele era mais novo. Demorou 3 dias para a composição ficar pronta, e ela é sensacional. O Carpenter mostrou o filme para um executivo, sem a trilha sonora. Aí ele não achou muito assustador. Aí depois ele apresentou com a trilha sonora, e aí, voilá, isso é com certeza parte, o efeito Halloween, é a trilha sonora. Você já pensa no filme e você já associa a música. Alguns momentos as cenas são um pouco escuras, porque a produção não tinha muito dinheiro para iluminação, mas eles conseguem aproveitar bastante essa penumbra. Dá um ar mais realista, tem a cena que o Michael Myers brota da escuridão e esfaqueia a Laurie, a cena dela escondida no armário. Nessa hora, quem quebra a porta é o próprio Tommy Lee Wallace, porque ele também era responsável pelo design de produção, então ele sabia exatamente onde acertar o objeto para quebrar. Já pensou? Quebra no lugar errado, tem que comprar outro, mas não tem dinheiro? O filme também tem aquela paleta azul nos momentos das cenas de noite e o efeito do outono, um tom mais marrom. Aí ali no finalzinho o Dr. Loomis dá uns tiros no Michael. E aí ele desaparece, deixando no ar a dúvida. Será que morreu? O Carpenter nunca pensou em fazer sequências de Halloween. Muito menos explicar quem é o Michael Myers. Nos filmes vindouros, dizem que ele fazia parte de uma seita. A forma como termina, cômodo por cômodo, casa por casa, take da casa dos Myers, em vários lugares, passa essa impressão de que ele não está em qualquer lugar. O assassino pode brotar de vários lugares. E na época as plateias ficaram com medo disso. Tem até uma crítica de cinema que ela morava perto do cinema, mas ela preferiu chamar um táxi. E quando chegou em casa, trancou tudo, porque o Myers podia aparecer. Olha só, o efeito de um filme bom. Originalmente, o Dr. Loomis teria uma reação surpresa ao não ver o corpo do Michael Myers lá no quintal. Aí o Donald sugeriu uma outra reação, tipo assim, eu já sei que ele não morreu. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Eles filmaram as 2 cenas com a reação do ator, mas a que saiu foi essa reação do Presence. Como o filme foi criado fora de sequência, o John Carpenter criou um medidor de medo para a Jamie Lee Curtis, olha só, para que a atriz soubesse o nível de terror que ela deveria exibir em cena. A PJ Soros, na época, era casada com o Dennis Quaid. O John Carpenter e a Deborah Hill queriam escalá-lo para o filme. Ele que faria o Bob Symes, mas estava envolvido em outros projetos. John Michael Graham foi escalado para o papel. O filme foi chamado de Noite das Bruxas na Itália, já que o Halloween não era celebrado lá, em 1978. Até hoje, uma das coisas que os fãs perguntam a Jamie Lee Curtis é por que ela largou a faca? Bom, a partir daí tivemos sequências. Halloween 2 de 1981, Halloween 3, A Noite das Bruxas de 1983, Halloween 4, O Dia das Bruxas de 1988, Halloween 5, A Vingança de Michael Myers de 1989, Halloween 6, A Última Vingança de 1995, Halloween H20, H2O de 1998, Halloween A Ressurreição de 2002, Halloween O Início de 2007, Halloween 2 de 2009. Tivemos
o de 2018, que é a continuação direta do clássico, que pra mim é bom. Tivemos Halloween Kills, de 2021, que é bem decepcionante. E recentemente Halloween Ends, que promete encerrar a saga de Michael Myers no cinema. Eu acho, né? Halloween se tornou um dos maiores marcos do terror ao longo dos anos. Sempre presente nas listas de melhores filmes de terror, a Empire colocou ele como um dos melhores filmes de todos os tempos. A Total Film, por exemplo, também como um dos 100 melhores filmes da história. Antes do filme, um livro foi escrito por Kurt Richards, que falaria mais da história do Michael Myers. No entanto, o livro é muito raro. Eu só gosto mesmo desse filme, tá? Não gosto das sequências. O de 2018 até tem uma ideia interessante e apagar tudo que foi feito, deram uma cagada na franquia mesmo. Infelizmente ele trouxe de volta aquela velha coisa do Michael Myers ser sobrenatural, de nada deteu, eu não gostei. Vamos ver como vai ficar a franquia daqui pra frente. É isso aí, pessoal, isso que foi Halloween, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Se você gosta, comenta aí também qual a sua experiência com o filme. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal e desejo um feliz Halloween. Ou Dia do Saci, sei lá, depende bastante. É isso. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado para você dar uma acompanhada aí. Se você tem mais sugestões, pode trazer aqui também de futuros especiais para eu fazer. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.